Perfeito. Já começou a gravação, Igor? Já podemos iniciar? Tá ótimo, então. Então, boa noite a todos, todas. Obrigado mais uma vez pela presença. A gente está hoje fazendo o nosso último contato em relação a essa parte inicial do curso, né, que seria comigo, que é a parte de farmacologia mais ligada a mecanismos, né, usos básicos e questões ligadas a reações adversas, e aí vocês vão dar prosseguimento agora com a parte mais clínica, né, com os convidados que o Igor organizou no planejamento do curso, tá? Então, hoje, para a gente poder finalizar essa parte mais introdutória com todos os grupos maiores, né, de antimicrobianos, a gente colocou os aminoglicosídeos, que é um grupo grande que faltava ser discutido, e os anfenicóis, que é um grupo menor, só tem o cloranfenicol como representante, então a gente conseguiu encaixar os dois nesse nosso encontro. Claro, né, se vocês forem aprofundar o conteúdo posteriormente, vocês vão ver que uma ou outra droga pode ter ficado de fora, realmente são muitos antibióticos, né, no mercado, mas os grupos mais importantes a gente conseguiu trabalhar com vocês dentro do possível, tá? Então, aminoglicosídeos, que é o nosso foco no encontro de hoje, é um grupo de bactericidas, tá? Então, é um resgate até, a gente vai fazer muito, né, do contexto dos beta-lactâmicos que a gente fez no começo dessa nossa parte introdutória do curso, porque eles são muito associados, já que eles têm um sinergismo, né, bem significativo quando o paciente faz um beta-lactâmico com um aminoglicosídeo. Então, são dois grupos muito praticados em ambiente hospitalar, principalmente, conjugados para que tenhamos uma sinergia bem significativa. Quando a gente fala de aminoglicosídeos, a gente está falando de um antibiótico que é classicamente associado com efeito pós-antibiótico. Então, alguns conceitos que a gente fez lá na introdução desse curso, a gente vai precisar passar hoje rapidamente, né, para que lembremos do que significa esse efeito pós-antibiótico, do que significa um sinergismo quando associar aminoglicosídeos com beta-lactâmicos, enfim. Então, a gente vai tentar trabalhar. A parte maior da nossa atividade hoje é aminoglicosídeos e, ao final, eu falo um pouquinho dos anfenicóis. Bom, começando aqui o nosso roteiro de hoje, eu coloquei aqui os principais representantes dos aminoglicosídeos que nós temos hoje no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui drogas classificadas como sistêmicas e drogas classificadas como tópicas. Quando eu falo tópico, não apenas dermato, tá? A gente pode fazer soluções orais que não são absorvidas, mas têm efeito ali na luz do trato gastrointestinal para infecções, obviamente, localizadas ali na superfície das vilosidades intestinais, principalmente, né? Então, eu posso estar trabalhando uma diarreia, enfim, infecciosa causada por uma bactéria, com esses medicamentos que são classificados como tópicos. Então, dentro desse nosso introdutório, o Brasil, ele usa principalmente a amicacina, a gentamicina e a streptomicina. Então, eu vou focar nessas três principalmente, tá? Dos que são colocados aí na tabelinha como medicamentos de uso sistêmico, né? Então, são medicamentos que vão ser aplicados, todos eles, por via endovenosa, preferencialmente, né? Eles não têm, aí vamos colocando algumas regras gerais para vocês, tá? Todos os aminoglicosídeos são cátions, eles são fármacos com estrutura iônica, eles são íons, policátions, inclusive. Então, como eles têm cargas e são muito polares, eles não são absorvidos por via oral, nenhum deles. Então, quando eu coloco aqui que o fármaco é sistêmico, ele vai ser administrado injetável, é endovenoso, basicamente. Em uma ou outra situação, você até pode avaliar uma administração intramuscular. Talvez num paciente com fibrose cística, você possa pensar numa nebulização, né? Tem alguns protocolos que você faz uma droga aminoglicosídeo nebulizada para ela acessar melhor o trato respiratório, mas o uso padrão é endovenoso. Oral, se você aplicar, vai ser para efeito tópico, né? Ele não vai ter absorção, tá? Então, desses três aqui, que são os mais empregados, o que a gente pode falar para vocês? A streptomicina, ela tem um espectro muito direcionado para micobactérias. Normalmente,
a gente fala em aminoglicosídeos como um grupo, pensando em bactérias gram-negativas, e ainda tem que ser aeróbicas, tá? Normalmente o espectro geral dos aminoglicosídeos é esse. A gente vai trabalhar gram-negativos aeróbicos. Quando você vai para outros micro-organismos, gram-positivo praticamente não tem efeito, bactérias atípicas também não vai pegar muito bem, anaeróbico não pega. Então, o aminoglicosídeo ele é muito amarrado no espectro. É gram-negativo, infecções mais graves, é o perfil deles. Só que a estrepto, ela acaba sendo direcionada basicamente para tuberculose resistente, né? A gente tem no Brasil um esquema protocolado para tuberculose, você já deve ter visto, né? Em outras disciplinas, você trabalha isoniazida, rifampicina, etambutol, enfim, tem um esquema clássico que você faz oral, mas eu posso ter um Mycobacterium resistente, que não é tratado com esse esquema tradicional. E aí eu tenho algumas drogas alternativas quando o esquema tradicional não é válido, não consegue fazer o manejo terapêutico. Aí nesses esquemas alternativos, uma das drogas que é colocada é a streptomicina. Então, tentando colocar aqui uma característica principal de cada um desses três que são mais usados no Brasil, a streptomicina seria mais direcionada para a tuberculose. Não no esquema primário, mas no esquema alternativo, quando o primário, por algum motivo, não pôde ser feito ou foi feito e não resolveu. Tá? Já a genta, essa sim é direcionada para gram-negativos aeróbicos. Então, você vai tratar infecções ali com Shigella, salmonella, enfim, bactérias gram-negativas no contexto, até pelo perfil da droga ser um medicamento parenteral, é um fármaco de uso hospitalar, então você vai preferenciar o uso desse medicamento em uma infecção mais grave, né? Não é um fármaco para infecção ambulatorial. Quando eu falo de amica, a principal diferença da amica é que ela é mais resistente aos mecanismos de resistência que as bactérias gram-negativas desenvolvem contra a genta. Então, qual é a ideia? A genta é o carro-chefe, é o medicamento que você vai prescrever normalmente para gram-negativas em infecções mais graves, em ambiente hospitalar. O perfil é esse. Mas quando você tiver um micro-organismo gram-negativo, aeróbico, resistente à genta, aí nesse caso da resistência contra a genta, você pensa na amica. A amica, ela vai conseguir pegar esses micro-organismos, ou pelo menos ela tem mais chance de pegar, né, de ter ação contra esses micro-organismos que não conseguiu surtir efeito, caso a bactéria tenha desenvolvido mecanismos de resistência. O mais comum é a bactéria produzir enzimas que destroem o aminoglicosídeo, né, acetilases, por exemplo. Então, a ideia é essa, tá, gente? A streptomicina vai ficar um pouco mais para tuberculose, é um fármaco mais direcionado para esse perfil. Quando eu venho para a genta, é o fármaco mais usado, o fármaco de entrada mesmo para gram-negativa aeróbica em infecção grave, em ambiente hospitalar. E quando eu penso que uma dessas bactérias gram-negativas aeróbicas conseguiu desenvolver resistência contra a genta, aí eu vou para a amica. A amica foi modificada quimicamente para conseguir atuar mesmo nessas bactérias gram-negativas aeróbicas que conseguiram desenvolver resistência contra a gentamicina. Então, uma ideia bem geral seria essa dos três que nós temos aí como representantes sistêmicos, tá? Quando eu venho para tópico, o espectro ele amplia um pouco mais, né? Então, a neomicina, por exemplo, a gente vai encontrar muito, inclusive, combinada com nistatina, que é um antifúngico. Então, você vai ver algumas pomadas de uso tópico, obviamente, que vão ter um fármaco antibacteriano, que é a neomicina, e um fármaco antifúngico, que é a nistatina, os dois na mesma apresentação. Então, cremes, pomadas, a gente vai conseguir associar a neomicina nesse perfil de uso. Agora, quando você vai para paromomicina, a paromomicina vocês devem ter visto lá no S3.
em parasito, porque ela é um fármaco já direcionado para protozoário, tá? Embora ela tenha uma classificação como aminoglicosídeo, que a gente considera antibióticos, né, antibacterianos, a paromomicina, ela é usada no tratamento da amebíase intestinal. Aí é um uso bem específico, tá? São as duas mais usadas no Brasil. A neotópica, principalmente dermato, normalmente associada com nistatina, embora você também tenha a apresentação da neomicina oral, mas aí é para você, pode bochechar, enfim, ela é vamos dizer, um esterilizador, né? Um fármaco que você aplica ali só para controlar a microbiota, controlar infecções que estejam ali no trato gastrointestinal, não é absorvida, então pode fazer a neomicina oral, ela vai só passar pelo intestino, vai atuar nas bactérias que ali estão e sai nas fezes, não tem nenhum efeito sistêmico. Então tem esse perfil, ou dermato, ou oral, mas com um contexto de efeito tópico, né, efeito localizado. Já a paromomicina é a apresentação oral, também não é absorvida, só que o perfil dela é para protozoário. Então ela vai ter uma atividade muito direcionada para amebíase intestinal. Ela não vai tratar uma amebíase sistêmica porque ela não absorve. Ela não tem efeito sistêmico. Aí se você tem uma amebíase sistêmica, você pode pensar no metronidazol da vida, que tem esse perfil de absorção e tem esse espectro que pega protozoários, tá? Incluindo a amebíase. Mas no caso da paromomicina, é só a amebíase intestinal, tá bom? Então a gente teria esses 5 representantes maiores, né? Mas a aula vai ser focada na Genta, que é o medicamento mais usado. Então, as informações que eu tenho ao longo da nossa discussão de hoje vão ser basicamente sobre a gentamicina, que é o medicamento mais usado no contexto aí de gram-negativas graves em ambiente hospitalar, tá bom? E aí vocês vejam que o espectro ele é muito vinculado a gram-negativo aeróbico. Isso tem a ver com o mecanismo de ação desses medicamentos. Para eles atuarem, eles têm que entrar na bactéria. E para eles entrarem na bactéria, eles precisam ser transportados por uma proteína transportadora que usa oxigênio e energia. É uma bomba, né? Um transporte ativo. E quem expressa essa proteína transportadora são as gram-negativas aeróbicas. As gram-positivas não expressam. Por conta disso, o aminoglicosídeo ele tem dificuldade de entrar na bactéria gram-positiva. Na gram-negativa, ele entra com muita facilidade quando a bactéria é aeróbica e tem esses transportadores de membrana interna, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Então, você vai pegar uma E. coli, vai pegar uma Klebsiella, vai pegar uma Serratia, vai pegar uma Pseudomonas. Não necessariamente o aminoglicosídeo vai ser escolha, por exemplo, para uma Pseudomonas. A gente já viu muitos medicamentos que pegam, né, como penicilinas antipseudomonas, tipo a piperacilina. Nós já vimos a ciprofloxacina, que dá as quinolonas, é que melhor pega. Nós já vimos cefalosporina, uma ceftazidima, que pega bem bactérias do tipo pseudomonas, a polimixina B, que nós vimos no encontro passado, né, que aí é um uso mais específico, né, mas pega também pseudomonas, enfim. Então, são perfis, tá, gente, mas que o aminoglicosídeo tem atividade contra, e aí pensando na situação de em ambiente hospitalar, o aminoglicosídeo ser muito associado com beta-lactâmico, pode ser inclusive que vocês vejam essa combinação. Um aminoglicosídeo, como por exemplo a Genta, mais um antibiótico beta-lactâmico antipenicilina. E aí o aminoglicosídeo entrando para fazer um efeito sinérgico contra essa bactéria Pseudomonas, tá? Aí enterococo, até a gente frisa aqui, né, associado com beta-lactâmicos, né? A Neisseria gonorrhoeae, e aí de novo, embora pegue no espectro, não necessariamente é a primeira escolha. Neisseria gonorrhoeae, a gente considera a primeira escolha a cefalosporina de terceira, né, que é muito boa para isso, enfim. Aí vocês vão ter que manejar a questão mesmo do uso clínico, né,
tem vários antibióticos que têm espectro contra aquela bactéria, mas tem sempre uma primeira escolha por uma série de fatores. Aí quando a gente vem para anaeróbico ou bactérias facultativas, que podem ser aeróbicas ou anaeróbicas, dependendo do ambiente, eu tenho dificuldade para atuar. Porque eu não vou ter esse transportador acoplado a oxigênio funcionando, já que aquela bactéria é anaeróbica, ela nem expressa esse transportador oxigênio dependente. E se for uma bactéria facultativa, ela pode estar num ambiente anaeróbico, e aí mesmo que ela tenha esses transportadores na membrana, eles não vão estar funcionando, porque eles só funcionam na presença de oxigênio. Então, em ambientes anaeróbicos, se você tem uma infecção, o foco da infecção é uma infecção em ambiente anaeróbico, um abscesso, por exemplo, o aminoglicosídeo não vai atuar. Ele tem que atuar obrigatoriamente em bactérias gram-negativas aeróbicas. Essa bactéria tem que estar no ambiente aeróbico, ela não é uma bactéria facultativa, ela é aeróbica e ponto, né? Gram-positivos também. Em monoterapia, o aminoglicosídeo tem efeito muito limitado, mas o que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, eu posso pegar uma infecção com estafilococcus, dar um beta-lactâmico, aí quando o beta-lactâmico está no tratamento e você acopla o aminoglicosídeo, aí o aminoglicosídeo consegue ter efeito contra gram-positivos. Aí é uma sinergia. O aminoglicosídeo vai conseguir entrar na bactéria gram-positiva porque o beta-lactâmico alterou a membrana, ao alterar aquelas PLPs, ao ativar aquelas PLPs que têm atividade de autolisina, que vão degradar um pouco a fluidez da membrana. Então, na presença do beta-lactâmico, o aminoglicosídeo consegue atuar em gram-positivos. Tem que ficar bem claro. Aminoglicosídeo não é monoterapia para gram-positivo. Ele não é monoterapia para gram-positivo. Mas ele consegue atuar em situações de associação com beta-lactâmicos. Daí, na presença de um beta-lactâmico, o aminoglicosídeo consegue pegar a bactéria gram-positiva, tá bom? Mas em sinergia, né? O beta-lactâmico mais o aminoglicosídeo. Então, gente, se nós pudermos resumir esse slide, a gente vai dizer o que para vocês? O espectro dos aminoglicosídeos é direcionado para gram-negativas aeróbicas. É isso que está sendo dito aqui, tá bom? Bom, eles são bactericidas clássicos. Naquela classificação que nós fizemos no nosso primeiro encontro, né, dentro desse curso, a gente falou dos beta-lactâmicos, dos aminoglicosídeos, das fluoroquinolonas e dos glicopeptídeos. São os 4 maiores bactericidas do mercado, né? E aí a gente está fechando essa parte introdutória do curso justamente com um desses 4 bactericidas maiores. O aminoglicosídeo, para atuar, ele depende muito da concentração. Ele não depende do tempo. Ele não precisa ficar em contato com a bactéria por muito tempo. O que ele precisa fazer é ter uma concentração muito boa, em um tempo limitado. Durante esse pequeno tempo, ele altera a síntese proteica. A gente vai ver daqui a pouco o mecanismo de ação, mas alterar a síntese não é bloquear, como várias drogas que a gente estudou nos últimos encontros, né? Aqui eu estou alterando a síntese, eu estou fazendo com que a bactéria produza proteínas defeituosas, e mesmo depois do fármaco sair do corpo, essas proteínas defeituosas que foram produzidas vão continuar matando a bactéria. Então, eu não dependo de ficar em contato com a bactéria por muito tempo. Eu dependo de ter uma concentração muito boa, e quanto maior essa concentração, melhor, dentro, claro, né, do que a gente pode fazer por conta da toxicidade deles, né? Sempre a gente vai ter que avaliar isso, a eficácia e o custo, né, a toxicidade do medicamento. Mas até onde a gente pode ir, quanto maior a concentração, maior o efeito que você vai fazer de indução de alteração de síntese proteica. E essa síntese proteica vai fazer com que, quando alterada, as bactérias continuem morrendo, mesmo após a saída do fármaco do corpo. É o que a gente coloca aqui, ó.
atividade inibitória, ela persiste em concentrações abaixo do que nós consideramos concentração inibitória mínima. Persiste porque a bactéria já fez a alteração de síntese proteica. Então, mesmo que o fármaco esteja em concentrações plasmáticas muito reduzidas, ainda assim a bactéria continua morrendo porque ela está sofrendo a consequência da proteína ineficaz, da proteína defeituosa que foi produzida lá atrás, quando o aminoglicosídeo estava numa situação de pico, quando ele estava acima da concentração inibitória mínima. Então, esse é classicamente o perfil de um medicamento que nós dizemos ter efeito pós-antibiótico. Então, o aminoglicosídeo é o representante maior desse grupo de medicamentos que conseguem atuar mesmo depois, né, de saírem do corpo. Quer dizer, eles apresentam um efeito pós-concentração plasmática ideal, que nós chamamos de efeito pós-antibiótico. Tá bom? Gente, tudo tranquilo por enquanto. Qualquer coisa vocês podem colocar no chat, tá? Ou interromper mesmo para a gente poder discutir, tá certo? Fiquem à vontade. Tá ótimo. Como eu tinha falado para vocês há pouco, né, os aminoglicosídeos são policátions, ou seja, não é que eles sejam polares, eles são muito polares. Então, quando eu digo que um fármaco é muito polar, muito carga, muito hidrossolúvel, a absorção oral dele é zero. Como ele não tem absorção oral, aí você tem que aplicar intramuscular ou intravenoso. Se prefere hoje o intravenoso, é mais interessante. Então, o uso básico daqueles que são sistêmicos, claro, né? Ele é EV. Ah, mas eu quero fazer tópico. Aí você tem os que são direcionados para isso, como a neomicina. Aí faz pomada, então, mas o efeito vai ser localizado, ela não absorve, ela não vai adentrar no teu corpo. Então, os aminoglicosídeos sistêmicos são amicacina, gentamicina e streptomicina, os 3 mais usados no Brasil. Os 3 você vai aplicar preferencialmente pela via endovenosa. Obviamente, ele nem absorve oral, nem tampouco vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica. Não vai. Então, uma meningite, mesmo que as meninges estejam inflamadas, o aminoglicosídeo sistêmico não vai bem. O que você pode tentar fazer é aplicar por via intratecal, para que ele tenha concentrações efetivas lá, no sistema nervoso central. Mas isso não é tão feito porque eles não são a primeira escolha para meningites. Meningites, de uma maneira geral, cefalosporinas de terceira geração. E aí vocês viram no nosso encontro passado, especificamente no caso da Pseudomonas, né? Você pode trabalhar polimixina B também por via intratecal. Então, dificilmente um aminoglicosídeo vai ser uma droga de escolha para meningite por esse perfil cinético dele, que é bem prejudicial em relação ao fármaco conseguir ter uma concentração efetiva no sistema nervoso central adequada para o tratamento de uma infecção central. Então, eles têm essa limitação pela característica cinética deles. Quando a gente começa a estudar farmacocinética, e eu começo a falar, por exemplo, de metabolismo hepático, né? Qual é o principal objetivo do fígado quando ele vai metabolizar um fármaco que acabou de ser administrado? Não é inativar, é tornar essa molécula hidrossolúvel, para que ela possa ser excretada nos líquidos, como, por exemplo, a urina, suor, enfim. Se o aminoglicosídeo já é uma carga, ele já é polar, o fígado nem vai olhar para esse fármaco. Os aminoglicosídeos, eles não são metabolizados no corpo. A excreção deles é totalmente dependente do rim. E aí vocês vejam que é filtração glomerular, é um processo simples. Então, a meia-vida desses medicamentos, quando são sistêmicos, é extremamente reduzida. O aminoglicosídeo vai durar ali 2, 3 horas no corpo. Ele entra, espalha, faz o efeito, mas muito rapidamente ele já é filtrado e excretado via renal. Aonde é que a gente vai chegar com isso? Se eu tiver qualquer decaimento renal, o aminoglicosídeo fica preso. Ou seja,
os níveis plasmáticos desses medicamentos são alterados na presença de doença renal. E você tem que monitorar a função renal, porque se o aminoglicosídeo ficar preso, ele vai ter toxicidades muito importantes. E aí tem um detalhe bem significativo, né? O próprio aminoglicosídeo é nefrotóxico. Então, ele é tóxico para a única via por onde ele consegue sair do corpo. Obviamente que a gente vai ter que ficar monitorando essa função renal para ver um possível decaimento e tem que ajustar a dose do aminoglicosídeo sempre que tivermos alteração na função renal. Alterou função renal, aí a gente tem várias tabelas disponíveis na literatura de correlação entre clearance de creatinina e dose do aminoglicosídeo, taxa de filtração glomerular e dose do aminoglicosídeo, tem várias. Eu acho que eu coloquei até uma no slide, mas nem quis entrar muito nisso, porque são várias. A mensagem que eu preciso colocar aqui é a necessidade de ajustar dose na presença de decaimento renal, tá? Agora, qual fórmula, qual modelo, qual tipo de ajuste que você vai utilizar, aí vocês debatam dentro da nefro, mas que tem que ajustar, tem que ajustar. Bom, olha a absorção oral. É não significativa. Agora, é sempre importante lembrar que, por exemplo, um paciente que tenha lesões na mucosa, por algum motivo, alguma doença, ele tenha alteração nessa capacidade que o intestino tem de separar, né, o que está na luz do que é sistêmico. Então, se ele tiver lesões intestinais, principalmente, tá, ele pode aumentar um pouquinho essa absorção. Aí você tem que estar analisando, é uma colite, um processo inflamatório nas vilosidades, pode alterar a permeabilidade das células intestinais e fazer com que o aminoglicosídeo absorva um pouco mais. Isso deve ser sempre avaliado. Outro exemplo, eu apliquei uma neomicina tópica, e eu estou falando que não absorve, só que eu vou aplicar num queimado. O queimado perdeu a barreira que ele tem física, que é a pele. Tá? Então, quando eu aplico num queimado, a absorção do fármaco vai aumentar. Ela vai deixar de ser zero, vai começar a ser significativa. Então, é sempre bom a gente colocar que não absorve, quando você tem uma situação de normalidade no trato gastrointestinal e, no caso dos produtos tópicos, no caso da pele. Se você tem, por exemplo, uma úlcera, uma doença inflamatória, isso pode fazer com que eu mude esse perfil cinético e o fármaco que não absorvia quase nada comece a ter efeito sistêmico, porque está começando a melhorar essa absorção oral. Então, é sempre bom o prescritor analisar essas possibilidades. Eu falei para vocês que eles podem ser usados EV ou intramuscular. No caso da EV, obviamente, não tem absorção, o medicamento já está no plasma, o efeito é imediato. No caso da intramuscular, tem um retardo, né, porque vai ter que absorver, mas é muito rápido, tá? Mesmo sendo intramuscular, o medicamento ele consegue drenar rápido pelos canalículos aquosos, então ele vai ser relativamente rapidamente absorvido na via intramuscular. Mas a gente prefere o EV, né? Bom, para melhorar o perfil do fármaco em termos de tolerabilidade, uma coisa que é muito boa de você fazer no intravenoso é aplicar por infusão. Então, você faz uma infusão para aplicar a droga um pouco mais lentamente, para o corpo não reagir a um pico muito agudo de concentração, né, do aminoglicosídeo, e você tem um controle maior ali na possível toxicidade do medicamento. No caso de, até citei para vocês, né, um paciente que tenha fibrose cística e você quer concentrar o fármaco no trato respiratório, aí é uma gambiarra que a gente vê sendo feita em hospitais. Você pega o medicamento, o aminoglicosídeo, e nebuliza. O paciente vai aplicar como se fosse um aerossol. E aí, nesse caso, ele vai concentrar ali no local da infecção e tudo certo. Então, tem protocolos já para isso, mas é um uso bem específico. O normal é a administração EV. Tá? Bom, vai concentrar muito no rim. Quando o medicamento está se distribuindo, ele tem esse pequeno problema,
que muitos atribuem a isso, inclusive, a nefrotoxicidade maior desses medicamentos, né? Eles se espalham no corpo todo, mas eles têm uma concentração ativa no córtex renal. E aí essa concentração ativa, ela acaba alterando potenciais no néfron, acaba alterando o equilíbrio eletrolítico dessas células renais, e isso pode gerar uma nefrotoxicidade significativa. Outro local que os aminoglicosídeos gostam de concentrar e que também é alvo de toxicidade deles é oto. Eles são ototóxicos e eles se concentram na endolinfa, então podem também alterar o funcionamento de células auditivas. Isso a gente vai ver na parte de reações adversas, né? São os dois principais problemas dos aminoglicosídeos: a nefrotoxicidade e a ototoxicidade. Bom, e aqui eu coloquei pela importância, né, como é que é a meia-vida em um indivíduo que tem função renal normal. Aí vocês vejam que o medicamento dura pouco. Ele não precisa durar mais do que isso, porque ele faz um contato com a bactéria, dá o comando para alterar a síntese proteica, a bactéria começa a produzir as proteínas bizarras, né, que a gente chama, e vai morrer depois, quando ela for usar essas proteínas anômalas que ela produziu. O aminoglicosídeo já foi embora, ele fez a indução, alterou a síntese proteica e partiu, vai embora. Não precisa ficar em contato com a bactéria. Por isso, a meia-vida é muito curta. E aí, gente, eu poderia olhar essa meia-vida e pensar, então eu vou aplicar aminoglicosídeo 6 vezes por dia, 4 vezes por dia? Não. O aminoglicosídeo ele tem protocolos de 1 dose por dia ou de 12 em 12 horas. Olha bem, um fármaco que tem meia-vida de 2, 3 horas, que é uma meia-vida parecida com a penicilina, né? Vocês lembram? A penicilina G também dura muito pouco quando é aplicada na veia. Aí quando eu vou dar penicilina G na veia, que é a cristalina, eu tenho que fazer 24 milhões de unidades a cada 6 horas. Eu tenho que fazer 24 milhões de unidades a cada 4 horas. Eu tenho que repetir várias vezes por dia, porque a penicilina precisa ficar em contato com a bactéria para promover o seu efeito. Ela é um fármaco tempo dependente. O aminoglicosídeo não é. Então, vocês vão poder fazer esquemas de amica, 100 miligramas EV, uma vez ao dia. Ou 12 em 12 horas, dependendo do que você queira, do que a bactéria peça também, né? Mas não é 4 vezes por dia, nem 6 vezes por dia. A posologia do aminoglicosídeo ela é bem espaçada, por conta dessa não necessidade de tempo de contato com a bactéria. Aí quando você vem para um neonato, eu coloquei o neonato aqui só para representar um decaimento renal. Aí vejam que um neonato abaixo de 2 quilos, ele já tem uma meia-vida do aminoglicosídeo pulando de 3 para 11 horas. Quer dizer, o fármaco já vai ficar pregado no corpo, porque a função renal ela é reduzida e o medicamento tem dificuldades para sair. Então, você já vai ter que avaliar com muito critério dose, espaçamento entre as doses e toxicidades que possam aparecer em decorrência desse acúmulo. Então, mais uma vez, pela importância do problema, ajustar dose na presença de insuficiência renal. Se não ajustar, o fármaco acumula e, em acumulando a sua toxicidade, exacerba. Lembro mais uma vez que o próprio aminoglicosídeo é nefrotóxico. Então, mesmo que o paciente não esteja tomando outros medicamentos nefrotóxicos, o aminoglicosídio é. Então, você tem que monitorar de qualquer jeito. Bom, faz o monitoramento. Aí a literatura, ela, às vezes, ela empolga, né? Principalmente porque esses livros da farmacologia básica, eles são traduzidos. Então, eles vão falar que no mundo perfeito, você vai dosar o aminoglicosídeo no plasma. O paciente está internado, você vai coletar o sangue, vai solicitar a dosagem da agenta para ver como é que a agenta está acumulando. É delírio, a gente dá um desconto. Se der para fazer, maravilhoso, não sei onde é que você vai estar no futuro. Mas na nossa realidade, se você monitorar o rim, está ótimo. Avalia a função renal, alterou a função renal, ajusta o aminoglicosídeo. Dosar o aminoglicosídeo no plasma para avaliar o perfil posológico, isso está bem distante
da maioria dos hospitais no Brasil, mas que a literatura preconiza como sendo ideal. Fique claro, literatura que eu digo aqui, farmacologia básica, né? Bom, o que você pode fazer num paciente que tem decaimento renal? Você tem duas opções. Você pode manter a dose e aumentar o intervalo. Então, por exemplo, eu estava aplicando 100 miligramas de 12 em 12. Eu posso passar a aplicar 100 miligramas uma vez por dia. Então, eu mantive a dose de 100 miligramas, mas eu estou espaçando mais. Aí, ao invés de 100 miligramas, aí 12 horas para dar as próximas 100 miligramas, eu dou 100 miligramas e espaço 24 horas para fazer a próxima administração. É uma possibilidade. Outra possibilidade é você reduzir a dose mantendo o intervalo. Então, não, eu quero continuar no protocolo de 12 em 12 horas. Então, eu vou reduzir a dose de 100 para 50 miligramas. Gente, tem tabelas para isso. Então, o nosso cuidado é ajustar. E aí você consulta a tabela que você vai adotar, ou que o hospital adota, ou que a clínica adota como referência para esse ajuste, e faz lá de acordo com o que está tabelado, tá? Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo. Esse é do Goodman, por exemplo, tá? Aqui eu tenho a depuração de creatinina, que significa função renal, né? Então eu estou dizendo que esse paciente está com função renal 100%, né? Vamos dizer assim. E aí a dose que ele vai tomar, 100, que é o percentual máximo. Aí eu vejo que quando o paciente tem uma redução para 75% da função renal, a dose reduz para 75% da dose máxima. Se ele tiver um decaimento de 25% apenas de função renal preservada, quer dizer, ele perdeu 75% do rim, né? Preservou só 25%. Eu vou dar para ele só 25% da dose maior. Em casos de doença renal grave, onde ele tem, por exemplo, só 10% da função renal, eu vou dar uma dose de 80% do que seria a dose máxima, mas a cada 48 horas. Nesse caso, eu estou ajustando a dose e o intervalo. Aqui nesses primeiros 4 exemplos, eu ajustei só a dose, mantive o mesmo intervalo. A partir de um decaimento renal mais grave, eu estou fazendo acoplado. Estou pegando a dose e reduzindo, e ainda estou espaçando o intervalo. Então, em vez de eu tomar 100 miligramas, por exemplo, de 24 em 24 horas, eu vou tomar 80 miligramas a cada 2 dias. Porque a droga vai ficar presa. Então, esses 80 miligramas vão corresponder a 200 miligramas que eu tomaria no dia 1 e no dia 2. 100. Eu vou tomar só 80 para 2 dias. E ainda assim o fármaco vai ser extremamente eficiente, tá? Tem várias tabelas desse tipo. Eu coloquei uma só para ilustrar, aí vocês podem consultar outras, mas tem que ajustar a dose. Bom, um ponto importante ainda em relação a esse perfil cinético do aminoglicosídeo é, como ele não olha para fígado e o fígado não olha para ele, tanto faz você estar tomando inibidor enzimático, está tomando indutor enzimático, ter decaimento da função hepática, tem cirrose, para o aminoglicosídeo isso não interfere em nada. Então, a preocupação com o aminoglicosídeo é rim. Fígado não vai influenciar em nada no efeito farmacológico desses medicamentos. Eu falei para vocês, mais no comecinho do nosso encontro de hoje, que o aminoglicosídeo era muito associado com beta-lactâmico. Eles são sinérgicos. Mas olha que interessante, aí puxando para os aspectos farmacocinéticos, né, do medicamento aminoglicosídeo. Eles não podem ser misturados no mesmo soro. Eles não podem ser misturados durante a administração. Eles podem se encontrar in vivo. In vivo, eles são sinérgicos, mas eles não podem ser administrados juntos, porque um inativa o outro quimicamente. É uma reação química. Tá? Então, eu vou aproveitar, o paciente vai ter que tomar micacina, vai ter que tomar a amoxicilina, vai ter que tomar... Bom, vamos botar aqui uma cefalosporina injetável. Ele vai tomar ceftriaxona e vai tomar genta. Eu quero botar as duas juntas para ter um sinergismo. Eu não posso aplicar os dois no mesmo frasco, porque eles vão reagir entre si.
Tá? Diz a literatura que se o paciente tiver uma doença renal muito grave mesmo, e o aminoglicosídeo subir muito no plasma, ele poderia, inclusive, fazer isso in vivo, mas é extremamente pouco provável. Porque se ele tem uma doença renal grave desse jeito, você vai estar ajustando dose. Então, ele não vai conseguir se acumular ao ponto de inativar quimicamente a penicilina. Então, a gente frisa que essa interação entre elas pode acontecer in vitro. Você no preparo do fármaco misturar os dois, não pode. Agora, aplicou, eles vão ser sinérgicos, eles vão se ajudar a eliminar o micro-organismo. Ah, mas eu fiquei preocupado agora, sou um pouco cri-cri, como é que eu faço para não ter perigo nenhum disso acontecer, mesmo em vivo, enfim. Eu coloquei aqui os dois representantes que menos têm chance de interagir entre si. Então, se você quer fazer uma combinação de um aminoglicosídeo e um beta-lactâmico e correr o menor risco possível de uma reação química entre eles, você escolhe a mica de um lado e piperacilina do outro. Aqui eu estou falando de um antibiótico beta-lactâmico de espectro ampliado melhorado, que é antipenicilina, e aqui eu estou falando do aminoglicosídeo mais potente que nós temos no mercado, que é a mica. Aí você combinaria os dois e eles teriam uma probabilidade ainda menor de interagir quimicamente entre si. Mas volto a dizer, qualquer beta-lactâmico com qualquer aminoglicosídeo, o risco que nós consideramos real é misturar os dois antes de aplicar. Isso não é feito, já é padrão. Então, quando você administra eles por aplicações diferentes, né, não no mesmo soro, em vivo eles vão ser sinérgicos. Em vivo eles são sinérgicos, tá bom? Então, só para deixar bem claro que, mas tem um artigo, e é citado no livro, que mesmo em vivo pode inativar, numa situação atípica, de acúmulo do fármaco, decaimento renal muito grave, você não ajustou dose, isso não vai acontecer na prática clínica. Ok. Mesmo com a inflamação das meninges, o percentual do aminoglicosídeo que adentra no sistema nervoso central é muito baixo. Não é suficiente para tratamento. Não são a primeira escolha. De qualquer forma, se você tiver uma meningite neonatal, por exemplo, você pode administrar intratecal. De novo, não é a primeira escolha. Quadros de meningite, vocês vão ter inclusive um encontro, né, com o Dr. Pablo, que é infectologista, vai falar para vocês sobre meningite e os tratamentos. Você preferencia cefalosporinas, não vai preferenciar um aminoglicosídeo, tá? Caso aconteça de um paciente ter acúmulo de aminoglicosídeo no corpo, eles são muito, muito retirados por hemodiálise e por diálise peritoneal. Então, são dois procedimentos que você pode fazer aí para a retirada do aminoglicosídeo que por algum motivo está intoxicando o teu paciente. Mas o ideal, é claro, é fazer a prevenção, né? Não deixar o fármaco acumular, principalmente por conta de um decaimento renal. Um outro ponto interessante, e a gente vai frisar muito isso em relação a fatores que influenciam a ação do aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo, para atuar, ele precisa de um ambiente aeróbico, a bactéria tem que ser aeróbica, a bactéria tem que ser gram-negativa e o ambiente não pode conter um processo inflamatório. Porque se tiver um processo inflamatório, eu gero acidose naquele local. E o aminoglicosídeo funciona muito, mas muito melhor em ambiente alcalinizado. Então, eles preferem ambiente básico para atuar, onde eles têm a menor penetração na bactéria gram-negativa. Então, se você tiver um ambiente com processo inflamatório, o foco infeccioso tem inflamação, a inflamação gera acidose, e isso vai dificultar o efeito dos aminoglicosídeos. Tá bom? Bom, aqui começamos a falar da entrada na bactéria. Então, vamos lembrar da estrutura da gram-negativa. A gram-negativa tem uma membrana externa, onde ficam os canais porina, que é por onde os antibióticos passam para acessar o ambiente entre uma membrana e outra, e aí depois o antimicrobiano vai ter que acessar a membrana interna. Então, tem a membrana externa e a membrana interna. O aminoglicosídeo, para entrar na bactéria, primeiro ele tem que passar pela membrana externa, aí ele vai pelos canais de porina. Perfeito. Se você der um beta-lactâmico junto, você potencializa essa entrada.
tá? O beta-lactâmico, ele degrada as duas membranas, então vai facilitar a entrada do aminoglicosídeo. Quando o aminoglicosídeo adentrou na membrana externa, ele vai acessar a membrana interna. Nessa membrana interna é que eu vou ter os FDA. O FDA é aquele transportador que eu falei para vocês no começo, que depende de oxigênio para que o fármaco seja literalmente transportado, bombeado para dentro da bactéria. Então você vai ter uma fase dependente de energia. É um transportador que é acoplado ao oxigênio, ao potencial transmembrana e tem gasto energético. E esse transportador só funciona na presença de oxigênio e é expresso de maneira significativa nas gram-negativas aeróbicas. Daí o espectro, né, do aminoglicosídeo ser muito voltado para esse perfil de bactéria. Então você vai ter uma penetração no citoplasma da bactéria via transporte ativo, gasto energético, dependente de oxigênio. Isso vai funcionar quando? Quando a bactéria for aeróbica e estiver em um ambiente aeróbico. Se eu tiver uma infecção em um local anaeróbico, o aminoglicosídeo já não pega. Se eu tiver um processo inflamatório, o aminoglicosídeo não pega bem, porque esse transportador decai. Ele funciona melhor em ambiente básico. Então, são vários os fatores que podem dificultar a ação. Se for uma bactéria anaeróbica, nem se fala. Ela nem tem isso. Então, o espectro é restrito para aeróbicos gram-negativos, porque eles apresentam esse transportador na membrana interna. E aí lembrem que os dois transportes, eles são facilitados pela presença do beta-lactâmico. O beta-lactâmico bloqueia as PLPs, gera lesões na membrana externa e interna, e o aminoglicosídeo aí consegue entrar com maior facilidade. Fatores que influenciam, então eu citei o pH, vamos para mais alguns, né? Cátions, se eu tiver um ambiente rico em cálcio, rico em magnésio, esses íons competem com o aminoglicosídeo pelo acesso na bactéria, né? Ambientes, por exemplo, com hiperosmolaridade, eles dificultam o transporte do aminoglicosídeo para dentro da bactéria. Então, presença de cátions vai dificultar o efeito do aminoglicosídeo em loco, no local em que ele está atuando ali na bactéria. Hiperosmolaridade idem, todos esses fatores, tá? Cátions, redução do pH, hiperosmolaridade, condições de anaerobicidade, tudo isso diminui a atividade dos transportadores FDE. Então, caiu o transportador FDE, o fármaco não tem como entrar na bactéria. Ele até consegue passar pela membrana externa, mas ele fica no espaço entre as membranas, ele não consegue acessar o citoplasma. E o local de ação do fármaco é o ribossoma. Ele tem que entrar na bactéria para atuar. Então, na presença desses fatores, não temos efeito ou vamos ter um efeito muito reduzido. O ideal é que você resolva a condição ou não indique aminoglicosídeo se a infecção tiver um perfil onde essas condições estão exacerbadas, tá bom? E aqui, finalmente, eu falo do mecanismo de ação do aminoglicosídeo, né? A gente citou vários medicamentos, até agora, que bloqueavam a síntese proteica. Então, eles se ligavam ou na subunidade 30 ou na subunidade 50S do ribossoma e a síntese parava. Quando você simplesmente bloqueia a síntese, a bactéria pode ter a opção de não dividir. Ela percebe que não está tendo síntese proteica e ela fica quieta. Aí você tem um mecanismo classicamente bacteriostático, que é o que os macrolídeos fazem, o que o próprio cloranfenicol faz, que a gente vai falar daqui a pouco, o que a clindamicina realiza. Temos muitos medicamentos que têm esse perfil de bloquear a síntese proteica. O aminoglicosídeo não, ele não bloqueia, ele altera. Então, o que vocês veem aí na imagem? O aminoglicosídeo ele vai se ligar na subunidade 30S do ribossoma bacteriano, tá aqui ele, ligou na 30S, e ele faz 3 mecanismos quando ele liga na 30S. Uma é a interrupção da síntese.
bloqueia, que é o que os outros fazem, a gente já viu, né? Você não faz nenhuma síntese proteica, a bactéria percebe isso e, para se proteger, deixa de proliferar, o que já diminui a população de bactérias e ajuda o sistema, o organismo, a combater a infecção. Ótimo. Mas não só isso. Ela faz uma interrupção prematura da síntese. Traduzindo, eu começo a fazer a leitura, eu começo a produzir uma proteína, mas ela vai nascer antes da hora. Então, digamos que fosse uma proteína que teria que ter 200 aminoácidos na estrutura quaternária para funcionar como um canal, como uma enzima, enfim. E aí, em vez dela nascer com 200 aminoácidos, ela vai nascer com 120. A estrutura quaternária dela vai vir com defeito. Ela não está com o tamanho adequado. E aí, quando a bactéria for usar essa proteína, que a gente vai chamar de proteína bizarra, proteína não funcional, na hora que a bactéria vai usar é que a bactéria morre, porque ela vai adotar, ela pensa que está tudo certo, ela pensa que a síntese proteica foi realizada, ela continua dividindo, mas quando ela for precisar de uma proteína que participa de um evento crucial, fundamental para a bactéria, ela vai encontrar uma proteína não funcional, e é nessa hora que a bactéria morre. É nessa hora que o mecanismo bactericida acontece. Isso pode ser bem depois do aminoglicosídeo ter alterado a síntese. Você produziu aquela proteína, mas não usou ainda. Quando for usar, o aminoglicosídeo já está longe, já foi embora do corpo. É nessa hora que a bactéria vai morrer. Outro mecanismo que ela pode promover é um erro na leitura, e aí você pode incorporar aminoácido em local errado. Então, vocês sabem, né, da bioquímica clássica, que basta um aminoácido numa posição diferente numa proteína para alterar o funcionamento dessa proteína. Então, eu produzo a proteína no tamanho correto, olha, 200 aminoácidos, mas no lugar da alanina, eu coloco glutamina. Eu troco um aminoácido de lugar. Trocou um aminoácido de lugar, você altera a estrutura quaternária, altera a função da proteína e vai gerar um risco dessa bactéria morrer. Então, ela morre pela produção dessas proteínas defeituosas que, quando a bactéria for utilizar, elas são defeituosas, elas vão levar a bactéria a um mecanismo bactericida. Que aí pode ser qualquer uma, tá, gente? Pode ser uma proteína de membrana, uma proteína estrutural, uma proteína que funciona como enzima em uma via metabólica essencial para a bactéria. Você vai alterar de tudo um pouco. E a bactéria não vai ter como sobreviver a isso. Esse é o mecanismo clássico dos aminoglicosídeos. Lembrando que eles são um dos poucos antibióticos que pegam 30, né? A maioria dos fármacos que vem para a síntese proteica vai pegar 50S. O aminoglicosídeo, junto lá com as tetraciclinas, né, bacteriostáticos, 30S. E aí, como é que a bactéria pode se defender de um mecanismo desse? O mecanismo clássico é produzir enzimas que vão destruir o fármaco. E dentro dessas enzimas, aqui no caso do aminoglicosídeo, as mais importantes são as acetilases. A gente até colocou aqui uma imagem, isso daqui é uma representação de acetilases atacando um medicamento aminoglicosídeo, tá? Quando a bactéria produz acetilases, elas degradam, quebram o aminoglicosídeo, e o aminoglicosídeo não consegue mais se ligar na subunidade 30S para fazer seu efeito. Aí o que a indústria farmacêutica fez? Vamos alterar quimicamente um aminoglicosídeo para que ele tenha agrupamentos que protejam a estrutura do ataque das acetilases. Aí foi aí que nasceu a amicacina. Então, assim, essa inativação, ela é mais intensa para genta, ela é mais intensa para NEL. Quando você vem para a amica, ela é menos significativa porque a amica tem grupamentos que protegem o fármaco desses ataques. Então, especificamente nesse mecanismo das acetilases e das adenilases, o aminoglicosídeo amicacina é o fármaco mais resistente. Ele pode atuar em bactérias que, por produzirem esses mecanismos, conseguem destruir a genta.
aí a genta não funciona mais, mas a amica pode ainda ter espectro contra essas bactérias, tá bom? Eu posso também alterar o sítio lá no ribossoma 30S, né, na subunidade 30S, para o fármaco não reconhecer, aí infelizmente todos vão sofrer, incluindo a amica, ela não vai enxergar onde se ligar. E eu posso também reduzir a penetração do antimicrobiano. Como? Reduzindo os transportadores FDE, diminuindo porinas. Aí, se o aminoglicosídeo não entra, aí de novo é um mecanismo que vai pegar todos, a amica inclusa. Ela vai ter também dificuldade de penetrar. Aí, nesses casos, é que você vai pensar muito no sinergismo com beta-lactâmico. O beta-lactâmico vai facilitar a ação do aminoglicosídeo, e aí, mesmo que eu tenha esses dois mecanismos de alteração do alvo ou de redução da penetrabilidade, principalmente o último, o beta-lactâmico auxilia muito. E aí o aminoglicosídeo consegue vingar. Não vingaria na monoterapia, mas conjugado com beta-lactâmico ele vai conseguir produzir um efeito adequado, tá bom? Bom, e quais são os problemas dos aminoglicosídeos em relação à toxicidade? Os dois maiores são a oto e a nefro, tá? Então vocês vejam aí que no caso dessas toxicidades, quais são os fatores predominantes? Tratamento a mais de 5 dias, dose alta, paciente idoso, que tradicionalmente é mais susceptível para toxicidade por medicamentos, né? Já tem um decaimento renal natural, do envelhecimento, enfim. E aí a gente bota aqui a disfunção renal como problema maior, né? Porque quando o rim decai, o aminoglicosídeo acumula e, claro, a toxicidade dele vai ser maior. Ponto importante, a nefrotoxicidade dos aminoglicosídeos, ela é tradicionalmente reversível. Então, com a retirada do fármaco, com a suspensão do fármaco, nós entendemos que o néfron vai recuperar. Agora, a ototoxicidade, ela pode ser irreversível. Mesmo com a retirada da droga, o paciente pode permanecer com decaimento na capacidade auditiva. Então, é uma toxicidade muito importante. E o que a literatura fala é que para acontecer oto, primeiro tem que acontecer nefro. Quer dizer, o néfron tem que ser atacado, o rim tem que decair pela nefrotoxicidade do aminoglicosídeo, você não está monitorando, aí o fármaco acumula, porque o néfron decaiu, pelo próprio fármaco ter causado isso, e quando ele acumula, ele desenvolve a ototoxicidade. Então é meio que assim, a oto, para aparecer, depende muito da nefro, não é obrigatório, mas se a gente consegue monitorar a função renal e vai fazendo o ajuste posológico quando necessário, a tendência é que a oto não apareça. Ela vai aparecer nesses pacientes que têm decaimento renal, com acúmulo do fármaco e o ataque na função auditiva. Aí nós observamos que o aminoglicosídeo ele pode prejudicar a função vestibular e a função auditiva, tá? E aí tem drogas que preferem a função auditiva, é o caso da amica. A anel eu não vou nem dizer, porque a anel é tópica, né, gente? Então não tem como ela fazer isso. Mas se ela fosse aplicada por via endovenosa, ela faria a ototoxicidade com predomínio do decaimento auditivo. Já a estrepto e a genta preferem, vamos dizer assim, eles fazem os dois, tá? Mas você vai perceber mais as alterações vestibulares. Então o paciente vai ter tonturas, vai ter vertigem, vai ter dificuldade com equilíbrio, mas ele também vai ter decaimento auditivo. Só que a função vestibular vai ser mais afetada pela estrepto, pela genta, e a função auditiva, né, a captação ali das frequências, vai ser mais afetada com a amica e com a mica, né, que a anel a gente não vai nem considerar, tá? Vejam que, por exemplo, no caso do ouvido, o fármaco aminoglicosídeo ele tem uma meia-vida 6 vezes maior na endolinfa do que no plasma. Ele literalmente fica acumulado lá, alterando o funcionamento das células auditivas, né, e alterando o equilíbrio de potenciais, fazendo toxicidade, inclusive com morte celular. Aí essa concentração, quanto maior, pior o prognóstico, né? É do mesmo jeito para a bactéria.
é concentração dependente. Então, quanto maior a concentração que o fármaco atinja na endolinfa, maior o risco de a lesão ser irreversível, maior a gravidade da toxicidade. Como é dependente da concentração, eu estou dependendo de um decaimento renal para o aminoglicosídeo acumular e gerar essa toxicidade mais significativa. Aí o que você pode manifestar na ototoxicidade? A campainha tocando, né, bem clássico, perda auditiva para algumas frequências, aí fica um pouco complicado de você avaliar isso falando com o paciente, mas ele poderia fazer uma audiometria, né? Aí, de novo, a gente vai delirar, é um hospital que tem tudo, o paciente pode ir para um local onde tem aquela salinha que ele coloca o fone, você vai testando e vai detectando quando é que ele está escutando ou não, enfim. Vai ter dor de cabeça, náusea, vômito, vertigem, são as características clássicas da ototoxicidade. Nefro é um percentual muito alto. Quando você fala em um medicamento fazer nefro em até 26% dos pacientes é muita coisa. E aí, nossa preocupação, um paciente que está hospitalizado, é o perfil do aminoglicosídeo, paciente hospitalizado, ele tem polifarmácia, ele está tomando vários medicamentos ao mesmo tempo, não é só o aminoglicosídeo. Quantos desses outros medicamentos também não são nefrotóxicos? E será que esse paciente já não está com decaimento renal pela patologia que ele apresenta? Então, são muitos pontos que vão gerar um risco ainda maior dessa lesão renal acontecer, tá? A polifarmácia, o estado geral do paciente, as comorbidades que ele apresenta, a idade. Então, são vários fatores que a gente deve avaliar. Bom, aqui eu coloquei alguns outros nefrotóxicos, né, que vocês vão ver em paciente hospitalizado, não é incomum. Então, pode estar tomando uma furosemida, pode estar tomando um cetoprofeno, um anti-inflamatório não esteroide, pode uma dipirona, pode estar na vanco, inclusive porque a vanco é sinérgica com aminoglicosídeos também. Eu tenho falado muito até agora, né? Sinergismo de aminoglicosídeo com beta-lactâmico. É sinergismo do aminoglicosídeo com medicamentos que alteram a parede. Tá? Então, tanto o vanco como beta-lactâmicos são sinérgicos com aminoglicosídeos. Mas a vanco também é nefrotóxica. Né? A anfotericina, ele pode ter uma infecção fúngica associada com a infecção bacteriana, nefrotóxico. Cefalosporinas são nefrotóxicas. Cisplatina já vai para a quimioterapia do câncer, já é mais raro, mas ainda assim é nefrotóxico, tá, gente? Ciclosporina, imunossupressor, extremamente nefrotóxico. Então, tem que se avaliar. Quando o paciente está fazendo aminoglicosídeo, você tem que ter um cuidado realmente maior em relação a essas interações, a esses perfis de toxicidade. A strepta é um pouco menos nefrotóxica dentro do grupo, mas ainda é nefrotóxica. Por esse perfil, tá? De lesão renal, ototoxicidade, não é um medicamento para grávida, né? A grávida é beta-lactâmico, que é seguro, é macrolídeo, que é seguro, aminoglicosídeo não. A gente considera um medicamento bem não indicado, bem tóxico para a gravidez, tá bom? Tem uma excreção no leite materno, mas isso não é um complicador porque não é absorvido por via oral. Então, se o bebezinho, né, que estiver mamando, ele tiver com integridade na mucosa, não vai ter problema nenhum. Talvez o que possa acontecer é o aminoglicosídeo que está saindo ali no leite materno alterar um pouquinho a microbiota da criança, mas nada de mais drástico. Aí, gente, para esse problema da nefro, nós temos duas medidas que podem ser acopladas, tá? Isso está na literatura, vocês podem aprofundar depois. Primeira, eu tenho um esquema posológico que é uma dose de 100 miligramas por dia, e eu tenho um outro esquema posológico que é 50 miligramas de 12 em 12 horas. Aí foi feito um estudo para dizer o seguinte, o que é melhor para o rim? O que ele vai preferir? Uma única lapada maior ou duas lapadas menores, né? Quando esses estudos são realizados, o que a gente percebe é que o néfron ele precisa de um tempo de recuperação mínimo
para não piorar a nefrotoxicidade. Então, se você der uma única lapada, mesmo que grande, e deixar o rim se recuperando várias e várias horas, isso é menos tóxico do que você dar 2 lapadas menores, porque embora elas sejam menores, o rim não tem tempo de recuperação. Ele recebeu uma lapada 8 horas, aí passa 3 horas ali a droga atacando, aí na hora que a droga está zerando, que o rim vai começar a se recuperar, você dá uma segunda lapada. Então, o tempo total de recuperação do néfron, quando você faz uma posologia de 12 em 12 horas, ele é menor. Por isso, aí, por favor, tá, gente? Estou falando só em relação ao aspecto nefrotoxicidade. Tem que combinar com a bactéria. Aquela bactéria, ela pede um manejo de dose mais alta, ou ela é uma bactéria que pede 12 em 12? É o esquema, é o protocolo que vocês vão ter que fazer, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, se tudo puder, assim, a bactéria deixa, o paciente não tem outros problemas, eu estou pensando só no rim. Se tudo for focado só no rim, para o rim é menos tóxico uma única dose por dia, maior, do que 2 menores de 12 em 12 horas. Ok? Então, esse mecanismo já gera uma certa nefroproteção. Outra coisa que vai proteger muito o rim do ataque do aminoglicosídeo é o soro fisiológico 0,9%. Então, você vai lavar muito a veia do paciente, vai dar muito soro fisiológico. Esse soro fisiológico vai forçar o rim a trabalhar a filtração glomerular e vai limpar o rim da toxicidade do aminoglicosídeo. Então, é muito comum você caprichar um pouco mais no soro fisiológico EV quando o paciente está fazendo aminoglicosídeo, porque ele tem um mecanismo base de nefroproteção contra a nefrotoxicidade do aminoglicosídeo. Tá? Não tem antídoto, não tem nada. É controlar a dose, ajustar na presença de doença renal, e aí, como um adendo, soro fisiológico, e se for possível, em vez de dar 2 doses por dia, dar uma dose maior uma única vez ao dia. Isso pode atenuar a nefrotoxicidade do paciente. Aí, claro, né, todo o resto, né, tentar evitar outras drogas nefrotóxicas, enfim. Monitorar bem a função renal, ajustar a dose sempre que tiver decaimento renal e assim por diante. Bom, o terceiro problema do aminoglicosídeo ele é mais raro e ele depende muito dos 2 outros estarem acontecendo. Se o aminoglicosídeo acumular no plasma, pode acontecer dele começar a prejudicar o funcionamento da placa motora. Os aminoglicosídeos, eles podem atuar como bloqueadores neuromusculares. Como? Eles são cátions. Eles podem competir com o cálcio pela entrada no neurônio pré-sináptico da placa motora. Lembrando, né, gente, faz muito tempo, cálcio entra, aí as vesículas expõem aquelas proteínas de adesão, as brevinas da vida, e aí você tem a exocitose da acetilcolina, que vai atuar na placa motora fazendo o músculo esquelético contrair. Então tem que ter acetilcolina para isso. E para ter acetilcolina tem que ter cálcio. O aminoglicosídeo, se ele tiver acumulado, por favor, não é tomar amicacina 100 miligramas e ficar paralisado. Ele tem que acumular no corpo. Se ele acumular no corpo, por um decaimento renal ou por uma dose excessiva que foi aplicada, ele pode atuar como um bloqueador de cálcio no neurônio pré-sináptico e aí você não consegue liberar acetilcolina. Aí imaginem o drama que foi durante a pandemia, quando os pacientes estavam fazendo succinil para entubar e estavam tomando aminoglicosídeo para infecções. E aí, por favor, né? Se eu já estou fazendo um relaxante muscular e aplico o aminoglicosídeo, mesmo que ele não esteja acumulando, ele vai potencializar o relaxante. Então, a gente poderia ter aí um agravamento no bloqueio neuromuscular do relaxante, com talvez um comprometimento de diafragma. Enfim, tem até uns estudos aí que foram feitos na época e foram publicados, vocês podem acessar depois, né, que é a interação entre aminoglicosídeos e relaxantes musculares em pacientes com COVID grave, em unidade A, e cada hospital fez o seu, isso está publicado, então é interessante ter esse cuidado em relação a essa interação, né, fazer um aminoglicosídeo junto com um relaxante muscular ou permitir que o aminoglicosídeo acumule ao ponto de fazer
um possível bloqueio neuromuscular, muito perigoso. Se acontecer e o paciente tiver um agravamento na função respiratória, o tratamento é o tratamento clássico, né, anticolinesterásico. Dá uma neostigmina, que vai aumentar a acetilcolina na placa motora, e aí a acetilcolina aumentando, claro, a placa motora volta a funcionar. Tá bom? Bom, se você aplicar o aminoglicosídeo por via endovenosa, ele não faz colite, óbvio, porque ele não sofre circulação enterohepática. Tem antibióticos que, mesmo quando você aplica na veia, eles vão sair via vesícula biliar, vão ter contato com a luz intestinal e podem alterar a microbiota ao ponto do paciente ter colite pseudomembranosa. O aminoglicosídeo não tem esse perfil. Outra característica interessante deles é que é muito raro você ter alergia com essas drogas, tá? Os policátions, eles são fraquíssimos indutores de ativação imunológica. Então, é muito pouco provável que você... É o contrário dos beta-lactâmicos, né? Os beta-lactâmicos têm muita relação com alergia, as sulfas, muita relação com alergia. Aminoglicosídeo não. Ele tem um perfil muito seguro nesse aspecto. E aí, gente, nos usos clínicos, que, enfim, a nossa conduta aqui é mais a farmacologia básica, né? Como combinamos, eu só citei bactérias gram-negativas aeróbicas, então é bem pontual, tem uma E. coli, uma Enterobacter, uma Klebsiella sensível, uma Serratia, né? Pode pegar um Haemophilus, uma Moraxella catarrhalis, mas aí vocês lembram, né, para todas essas, o beta-lactâmico é a primeira escolha, né? Moraxella você vai com a amoxicilina, quer dizer, não tem por que entrar num aminoglicosídeo se a amoxi oral vai tratar bem essa bactéria, né? Então, juntar todo o pacote com todas as drogas que a gente discutiu e fazer esse discernimento de indicação, que é o que a Infecto faz com vocês brilhantemente, né? A Strepto, como a gente já falou, tem um espectro mais restrito, é muito focado em tuberculose, que vocês encontram também em qualquer Google que vocês deem aí, tuberculose, streptomicina, vão aparecer os esquemas do Ministério da Saúde para quando isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida, aquele esquema clássico oral, não conseguiu controlar a doença. A amica tem um maior espectro justamente porque ela é resistente aos mecanismos de resistência promovidos pela bactéria gram-negativa, principalmente as acetilases e as adenilases. Então, mesmo bactérias que produzem acetilases, que a genta já não pega, a amica vai pegar. Mas aí volto a dizer, é gram-negativo aeróbico. É infecção hospitalar grave, é o perfil de uso desses medicamentos, tá? E tem uma infecção por estafilococcus grave, é gram-positivo, o aminoglicosídeo até pode entrar, mas para ajudar, tem que ter um beta-lactâmico como carro-chefe. Aí vai o beta-lactâmico e o aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo em monoterapia é infecção gram-negativa aeróbica. E mesmo na gram-negativa aeróbica, você ainda pode colocar uma cefalosporina para fazer uma sinergia, nada impede. Mas a monoterapia com aminoglicosídeo é gram-negativo aeróbico, é restrito, tá? Por exemplo, a gente colocou aqui endocardite por enterococo. Estrépito, eu coloco um estrépito, não tem como o aminoglicosídeo sozinho funcionar, mas tem como ele potencializar a penicilina G EV. Aí eu taco 24 milhões de penicilina G endovenosa a cada 4 horas, junto com genta. Aí a genta vai ajudar, mas ela sozinha não pega gram positivo. Mas e por que com a penicilina vai pegar? Porque a penicilina G vai alterar as PLPs, vai alterar a integridade da membrana da gram-positiva e o aminoglicosídeo vai conseguir entrar. Aí quando ele entra, doutor, ele altera a síntese proteica, aí termina de matar. Aí eles são sinérgicos, bom? Monoterapia, pouco eficazes para gram-positivo, a gente está sendo educado. Pouco eficazes, ele não funciona, não é usado para isso, tá? Mas aí você faz sinergia quando associa com algum inibidor de PLP ou de síntese de parede, né? Então é muito documentada a sinergia para beta-lactâmico e para vancomicina, tá bom? Aí você tem aqui exemplos, inclusive, de sinergia para pseudomonas. É eu pegar uma ceftazidima, que já é para pseudomonas, e tacar a amica junto.
a potencialização não é só na gram-positiva. Eu realço a gram-positiva porque, no caso da gram-positiva, o aminoglicosídeo nem pega. Mas na gram-negativa que ele já pega, se você colocar um beta-lactâmico junto, vai pegar mais ainda. A resolutividade da infecção vai ser mais rápida. Isso pode ser muito, pode não, é muito importante em pacientes que estão em uma situação de maior gravidade, né? Olha, enterococo, Klebsiella, quer dizer, tem um perfil muito bom de uso na sinergia, tá bom? Aí eu coloquei especificamente a agenta, que é o carro-chefe, né? Infecções graves do sistema nervoso central, como meningites, mas, de novo, ele pode ser usado, não é a primeira escolha, tá? Lembrem que tem cefalosporinas de terceira, lembrem que a meningite pode ser pseudomonas e tem a polimixina B, tem outras opções, né? E aí lembrem também que no caso da meningite tem que aplicar intratecal, porque a penetração do medicamento no sistema nervoso central é extremamente reduzida. Septicemia, infecções intraabdominais, pode fazer uma administração por nebulização, aquela condição da pseudomonas, em um paciente com fibrose cística, aí você faz uma gambiarra e taca o medicamento lá, pode instilar, enfim. Mas o uso padrão é EV. Aí um ponto interessante aqui na prescrição, que vocês vão sempre trabalhar isso, né, nas atualizações, aí você vai prescrever um medicamento pelo peso. Tenha cuidado, porque um cidadão pode chegar para vocês com 120 quilos de músculo ou com 120 quilos de gordura. E tem drogas que não vão para a gordura, elas só ficam na massa magra. Aí se você prescrever o aminoglicosídeo por 120 quilos de gordura, sendo que a massa magra do cidadão não dá nem metade disso, você vai intoxicar a pessoa. Aí, claro, né, gente, não é todo medicamento que tem esse perfil, mas para essas drogas que são muito cátions, muito solúveis em água, eles não distribuem para a gordura. Então, paciente obeso, você tem que fazer o cálculo para a massa magra do paciente, não para o peso total dele. Dá um trabalhozinho, mas tem que ser feito, senão vai intoxicar, e na intoxicação tem vários problemas com esses medicamentos, tá? Bom, olha a intratecal aqui da Genta, tá vendo? Mas cefalosporina de terceira hoje é a primeira escolha, né? Penetra bem, muito mais segura, não tem comparação, né? Uma ceftriaxona da vida é bem melhor. Estrepto, tuberculose e anel, tópica ou oral, tem muita solução oral dela para você bochechar, inclusive, né? Paciente que está fazendo quimioterapia, está com imunossupressão, não pode nem escovar o dente porque tem muito sangramento, ele bochecha uma solução lá para esterilizar tudo e normalmente tem neomicina no meio para ele fazer isso, tá? Então, não é absorvido, vai só fazer uma esterilização local onde tiver contato. Aí pode fazer tópica, tem pomadas de neomicina, então pode fazer em queimado, em pacientes que têm ferida, úlcera, enfim. É um perfil diferente, tópico, e é extremamente seguro, porque a biodisponibilidade sistêmica dessa droga é praticamente zero. Então, a neomicina tópica não vai fazer nenhuma toxicidade, nem parece ser um aminoglicosídeo, porque não é sistêmica. Ela está sendo aplicada ali pontualmente para um tratamento localizado tópico. A mesma coisa para a paromomicina, acho que eu até citei ela aqui antes, mas aí você direciona só para protozoário. A paromomicina, que a gente colocou lá no comecinho da apresentação, né, vai ser direcionada para pacientes com amebíase intestinal, justamente também porque não é absorvida e vai tratar a ameba que está ali localizada na luz do intestino. Gente, de aminoglicosídeo era isso. Aí, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, eu vou falar só um pouquinho sobre os anfenicóis, porque só tem um mesmo, mas antes eu queria saber se está tudo tranquilo, se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma questão sobre aminoglicosídeos, antes da gente começar o anfenicol. Se estão aí ainda, claro, é importante saber. Estamos, professor. Nenhuma dúvida até agora. A aula está perfeita. Tá ótimo, então. Sempre muito educados. Então, a gente... Oi, Stênio, pode falar, por favor. Doutor, tem algum sinergismo com a bacitracina? Em aplicação tópica, porque assim, a bacitracina ela tem um mecanismo bem interessante, né? Tem uma ação quase antisséptica, e a gente vê muitos sprays ou aplicações tópicas que colocam a bacitracina
com a neomicina. Então, eles são sinérgicos, mas basicamente para uso tópico. Tudo bem? Obrigado, doutor. Mais alguma dúvida, gente? Vou seguir, então. Bom, em relação ao grupo anfenicol, a gente chama grupo, mas na realidade é só um fármaco. Só tem o tianfenicol, a gente não usa praticamente, né? Então, eu vou fazer o conteúdo para o cloranfenicol. Ficou interessante porque a gente está fazendo nesse nosso último encontro aqui da parte de introdução um grupo que é bactericida e um grupo que é bacteriostático. O cloranfenicol, ele é um fármaco classicamente bacteriostático, tá? Então, o que a gente vai colocar para esse grupo? O cloranfenicol é talvez o bacteriostático mais tóxico do mercado. E aí, por favor, tá, gente? Eu estou falando do cloranfenicol endovenoso. Ele é um frasco ampola, um pozinho, você vai reconstituir, colocar no soro e aplicar na veia. Eu não estou falando de apresentações tópicas, tem pomada com cloranfenicol, tem solução otológica, né? Você aplica lá as gotinhas numa infecção de ouvido. Isso daí não tem nenhuma toxicidade porque é tópico, ele não penetra bem. Quando o cloranfenicol é administrado sistêmico, ele é muito tóxico. Aí, olha como é que funciona a questão da resistência bacteriana, né? Como é interessante. Como o cloranfenicol é muito tóxico, ele é pouco prescrito. Quando eu falo pouco prescrito, sistêmico. Como ele é pouco usado, as bactérias não conhecem. Como as bactérias não conhecem, o espectro dele é enorme. O cloranfenicol tem um amplo espectro, ele pega praticamente tudo. Pega praticamente tudo porque as bactérias não tiveram contato o suficiente para criar mecanismos de resistência, ou o cloranfenicol não foi prescrito o suficiente para selecionar bactérias naturalmente resistentes. Então acaba que o problema maior dele gerou a principal característica dele, que é um espectro amplo com poucas bactérias resistentes o efeito, a ação do cloranfenicol. Tá? Então é um antibiótico muito interessante. É um coringa, é tóxico, mas pega praticamente tudo. Então ele fica ali numa alternativa. Cloranfenicol não é primeira escolha para nada. Isso é bem claro na literatura, tá? Por conta da toxicidade que nós temos com cloranfenicol hoje, ele não é primeira escolha para nada. Ele sempre vai ser alternativa. E é uma alternativa interessante porque ele tem um espectro muito amplo. Aí, claro, eu não vou dar o cloranfenicol porque vai fazer a síndrome do bebê cinzento. Sim, mas se você não der, o bebê morre da infecção. Então, quando chegar nesse dilema de não usar ou usar e como usar, é porque você já esgotou as primeiras escolhas. Então, você não tem muito o que fazer. O cloranfenicol vai pegar aquela bactéria, mas tem a síndrome do bebê cinzento. Mas se não fizer, a infecção mata. Então, que o bebê sobreviva com a síndrome do bebê cinzento para você manejar depois, se é que ele vai ter. Então, é uma droga que está ali, vocês vão, vez por outra, precisar dela, mas dificilmente vocês vão pensar nela como primeira escolha para alguma coisa, tá? Então, a gente vai colocar aqui uma frase de efeito que é reservados para infecções potencialmente fatais, justamente pelo perfil de toxicidade do medicamento, tá? Mecanismo de ação, potente inibidor da síntese proteica. Aí eu vou voltar para o ribossoma bacteriano, só que em vez de pegar a 30S, como eu peguei aqui há pouco com os aminoglicosídeos, eu vou pegar a subunidade 50S. Eu vou bloquear a síntese proteica. Acabou. É um mecanismo clássico de muitos medicamentos. E aí, por favor, por que é importante um prescritor ter uma noção desses mecanismos? Eu poderia pensar em combinar o cloranfenicol com a azitromicina para tentar fazer um sinergismo. Por que eu não posso fazer isso? Porque os dois pegam a 50S. Então, eles vão competir pelo mesmo espaço. Não tem sentido você combinar medicamentos que têm o mesmo mecanismo de ação e atuam no mesmo loco.
ambos pegando 50S. É igual você chegar agora na farmácia, tá tendo umas aberrações de umas caixas que vêm ao mesmo tempo com paracetamol e ibuprofeno no mesmo comprimido, como se fosse grande coisa como colocar os dois juntos. 2 inibidores de AINE, dipirona com indometacina, na mesma apresentação. Bota um nome diferente e faz uma mega propaganda como se fosse a revolução, né? Colocar 2 AINEs juntos. Para quê? Qual o contexto desse uso associado? Então, cloranfenicol não se dá com macrolídeo. Cloranfenicol não vai encaixar com clindamicina, porque todos eles pegam 50S, tá? Bom, eles têm um probleminha parecido com os dos macrolídeos, vocês vão lembrar, obviamente, né? A gente falou que a eritromicina, ela tinha um sabor amargo, não tinha uma solubilização muito boa e por isso ela era usada na forma de éster, para melhorar o sabor e melhorar a absorção. Cloranfenicol do mesmo jeito, tá? Então aqui a gente usa o palmitato, que é a apresentação oral dele, ou o emisoxinato, que é a apresentação parenteral, que a gente usa muito mais, né? O cloranfenicol ele já é pouco usado. Quando você decidir usar, você provavelmente vai para o endovenoso. Tem o tianfenicol, mas o tianfenicol é menos usado no Brasil, né, que é o glicinato, é o nome do éster. Então, o que vocês vão normalmente fazer, caso façam cloranfenicol, é a apresentação emisoxinato, que é a apresentação frasco-ampola, é um pozinho liofilizado que você reconstitui para aplicar no paciente. E aí o mecanismo de ação, eles bloqueiam justamente essa etapa aqui da peptidiltransferase, né? Quando você está transferindo um aminoácido que acabou de chegar para a cadeia peptídica que está nascente, né? Que está crescente, que está formando a proteína futura. Então, gente, sem muita delonga, ele liga na 50S e bloqueia a síntese proteica. Aí qual o problema do cloranfenicol? Embora ele faça esse bloqueio seletivo na bactéria, ele pode pegar a mitocôndria também. Ele pode alterar o funcionamento de células, principalmente da linhagem eritrocitária. Tá? Então, assim, quando a gente vai fazer cloranfenicol, a gente considera o cloranfenicol seletivo para a bactéria, tá? Mas ele pode pegar, e é a principal toxicidade dele, ele pode pegar o perfil eritrocitário e causar uma anemia aplásica. Ele pode destruir a medula e diminuir muito o hematócrito, diminuir muito o número de eritrócitos do paciente, por conta desse ataque que ele faz nas mitocôndrias dos eritrócitos. Então, é uma toxicidade bem significativa, bem perigosa, né? A gente vai falar mais dela daqui a pouco. A resistência é produzir enzimas que destroem o cloranfenicol. A acetiltransferase é a mais conhecida, mas volto a dizer, nós consideramos resistência para o cloranfenicol um evento raro, justamente porque esse medicamento é pouco usado. Então, tem poucas bactérias com capacidade de produzir esses mecanismos de resistência contra o cloranfenicol. O espectro é muito amplo. Vejam aqui, ó, aeróbios, anaeróbios, gram-positivos, gram-negativos, atípicos, pneumococo, meningococo, aemófilos, neisseria. Nesses ele ainda consegue ser bactericida. Ele é um bacteriostático clássico, mas em alguns micro-organismos ele vai mais além. O que ele não pega basicamente hoje? Pseudomonas e serratia. Clamídia mais ou menos. Tem algumas que ele ainda consegue pegar, mas Pseudomonas e serratia, ele não tem atividade. Quer dizer, ele tem um espectro muito amplo. Ele vai do positivo, negativo, pega algumas atípicas, pega aeróbico, pega anaeróbico, é um medicamento muito completo. Se não fosse a toxicidade, ele teria um perfil de uso muito maior, tá? Elevada biodisponibilidade oral, vocês viram que tem apresentação oral, mas é como eu disse, como ele é tóxico, e eu, quando penso no cloranfenicol, estou pensando já num paciente grave, que já tentou outros antibióticos e não conseguiu fazer um tratamento adequado, muito provavelmente esse paciente está hospitalizado. E aí eu estou numa situação de gravidade maior, está com EV. Então, o normal do cloranfenicol é você migrar para o endovenoso quando ele for pensado. Porque para chegar no cloranfenicol, você tentou outras coisas antes.
Então, dificilmente eu vou ter um paciente grave que já tentou outras medicações, eu estou já no desespero e vou tacar um medicamento via oral para esse paciente. Muito pouco provável. Se espalha no corpo todo, incluindo o sistema nervoso central, né, extensamente metabolizado no fígado. É aí que a gente já tem um ponto de cautela. A função hepática é muito importante no caso do cloranfenicol. Se eu tiver decaimento hepático, ou se eu tiver a presença de inibidores enzimáticos, o cloranfenicol acumula. E quando ele acumula, não precisa nem dizer que a toxicidade dele fica inaceitável, porque ele já é muito tóxico em dose terapêutica. Imagina você acumulando. Outro problema. O próprio cloranfenicol é dos mais potentes inibidores enzimáticos do mercado. Então, se você estiver tomando cloranfenicol sistêmico, né, tudo isso que eu estou falando é para o sistêmico, você tem que ter muito cuidado, porque o fígado trava para vários e vários outros medicamentos que você possa estar fazendo em associação. Exemplo, eu estou tomando cloranfenicol com anticoagulante. O anticoagulante vai lá para o alto. E aí o paciente vai ter hemorragia grave. Não pode. Então, o cloranfenicol, gente, além da toxicidade dele, de depender do fígado para ser metabolizado e não acumular no corpo, ele ainda é um potente inibidor enzimático. Então, ele tem muita interação medicamentosa. Temos que ficar muito atentos em cima disso para não gerar toxicidade de outros fármacos que estejam associados ao tratamento com cloranfenicol. Tá? Legal. Essa tabelinha é bem didática, né? Não está tão legível, mas dá para a gente ver. Indicações do cloranfenicol. Quando é que ele é primeira escolha? Nunca. Pelo perfil de toxicidade. Quando é que ele é alternativa? Aí são algumas condições bem pontuais, quer dizer, você nem pensa nele, em muitos casos não, mesmo sendo alternativa. Então você vai pensar, por exemplo, em um paciente que é alérgico à penicilina e tem uma meningite bacteriana. Notem, a primeira escolha seria um beta-lactâmico. Mas o paciente não pode fazer, é alérgico, enfim, aí eu posso pensar em fazer um cloranfenicol, né? Febre tifoide, Salmonella typhi. Quando eu fiz farmaco, lá quando tudo era mato, né? Ele era a primeira escolha ainda para Salmonella typhi. Era outro tempo, né? Era outra realidade. Hoje não é mais. Faz muito tempo que não é mais. Então, mesmo na febre tifoide, a gente não indica mais o cloranfenicol, mas ele é uma alternativa, tá? Anaeróbico. Puxa, mas para anaeróbico tem clindamicina, tem metronidazol, tem cefoxitina, lá das cefalosporinas de segunda geração, tem muita droga que pega. Então, vejam, ele não é primeira escolha em nenhuma dessas situações, mas ele pode ser pensado como uma alternativa, tá? A febre tifoide, por algum motivo eu não posso fazer cefalosporina de terceira, eu não posso fazer uma quinolona de segunda como cipro. Aí, me desculpem, até saiu aqui uma dose que eu esqueci de deletar, mas é um medicamento até para mostrar que nem o perfil posológico dele ajuda, né? Você vai fazer a aplicação aí a cada 6 horas, 1 grama, enfim. Rickettsia, meningite, quando o cidadão é alérgico a beta-lactâmico, não pode fazer a primeira escolha, que são cefalosporina de terceira. Ele não é primeira escolha para nada. Mas como ele tem um espectro muito amplo, ele pode ser pensado em algumas situações clínicas como alternativa. Bom? E aí, para a gente poder finalizar, né? Não adianta nem delongar muito, uma droga que tem uso bem restrito, os problemas desse medicamento. Aqui a primeira parte, trato gastrointestinal, tudo bem, náusea, vômito, diarreia, principalmente com apresentação oral, mas a parenteral também, porque faz circulação enterohepática, tá? Mas é principalmente com a oral, por alterações de microbiota. É normal. Agora você vem para o segundo ponto, distúrbios da medula. Aí você entra com supressão reversível, ok? E dose dependente, então tem como a gente prever, porque vai dependendo de um aumento de dose para que isso aconteça, da produção de células vermelhas. Então, normalmente, o deadline aí é 50 miligramas por quilo dia. Acima disso, eu já tenho uma chance muito grande de fazer essa supressão reversível da medula. Aí eu tenho, claro, anemia, leucopenia,
trombocitopenia. O problema vem logo abaixo. Aplasia não é dose relacionada. Quer dizer, não tem como prever. O paciente que vai ter aplasia, ele pode ter aplasia com qualquer dose. E a aplasia pode ser irreversível e fatal. Quando eu não consigo prever, e acontece em algumas pessoas, na maioria não, nós dizemos que é uma idiosincrasia. Quer dizer, é uma característica do indivíduo. Aquele paciente tem alguma coisa que predispõe à toxicidade do cloranfenicol ser amplificada. E nós não sabemos ainda muito bem o que é. Não é só uma deficiência de glicose 6-fosfato-desidrogenase. Pode ser um conjunto de fatores que fazem com que algumas pessoas, cloranfenicol, mesmo em doses abaixo de 50 miligramas por quilo dia, mesmo sendo uma dose reduzida, ele possa ter do nada uma aplasia. Não tem como prever. Aí quando eu tenho um evento adverso que não tem previsibilidade de quem vai ter, quem não vai ter, eu começo a ter restrições do uso do medicamento, né? Em relação a essa decaída da medula, ela é especialmente significativa em prematuros, porque o prematuro ele tem um fígado imaturo que não consegue metabolizar de forma adequada o cloranfenicol. Claro que você está fazendo a dose específica para aquele paciente pediátrico, ou no caso um neonato, um prematuro, o que for. Você já ajustou a dose. Mesmo assim, o fármaco tende a acumular. E quando ele gera essa aplasia ou essa supressão da medula num neonato, esse bebezinho, por exemplo, vai ficar acinzentado, ele vai ficar cianótico. Daí vem a clássica, né, a famosa síndrome do bebê cinzento, que é o que a gente considera o efeito adverso mais conhecido do cloranfenicol. Quando a gente começa a estudar cloranfenicol, a primeira coisa que a gente tem que martelar é qual o efeito adverso mais importante do cloranfenicol? Síndrome do bebê cinzento, que é justamente esse combo, né? Um bebezinho, no caso, principalmente um prematuro, fígado imaturo, cloranfenicol acumula, faz uma supressão da medula, caem os eritrócitos, a criança fica cianótica e ela começa a adquirir esse aspecto meio cinza, meio azulado, né? Bebê avatar, bebê cinzento, é como a gente conhece a síndrome causada pelo cloranfenicol, tá? É a clássica síndrome do bebê cinzento, por uma baixa eficácia nos mecanismos de metabolização hepática, embora ele chame bebê, que fique bem claro que isso é especialmente problemático no neonato, né? Quando você tem prematuridade, então eu nunca vou prescrever cloranfenicol para um prematuro. E se ele tiver uma infecção grave, que o cloranfenicol cobre, e outras drogas que poderiam tratar são contraindicadas. Lembrando, tá, gente? A síndrome do bebê cinzento normalmente é um mecanismo reversível. Que fique claro que essa aplasia ela é bem rara. Eu coloco o nome bebê cinzento para uma coisa mais comum. Se você desenvolver síndrome do bebê cinzento, a criança deve ser imediatamente tratada com um indutor enzimático ao fígado para que ele consiga metabolizar mais rápido esse cloranfenicol. Normalmente você pensa no fenobarbital da vida. Provavelmente ele vai ter um acúmulo também de bilirrubina. Aí você pode pensar num tratamento com luz, né? Alguma coisa para fazer aquela fotossensibilidade quebrando a bilirrubina, mas o indutor enzimático provavelmente vai participar. Então, tem manejo. Aí você avaliar o custo-benefício. Claro, o cloranfenicol não é a primeira escolha para nada, muito menos para um recém-nascido, muito menos para um prematuro, mas podem acontecer situações em que ele vai ser obrigatoriamente o medicamento a ser usado, e aí vocês vão ter que avaliar o custo-benefício, tá? Como qualquer fármaco pode causar hipersensibilidade, na gravidez ele é categoria C, quer dizer, dependendo do custo-benefício você ainda pode pensar em fazer, não é totalmente contraindicado. Mas essas alterações hematológicas acabam restringindo bastante o uso do medicamento, e hoje nós vemos o cloranfenicol principalmente em apresentações tópicas.
é muito pomada, muito solução autológica, que aí é totalmente tranquilo, mas realmente para sistêmico, talvez vocês tenham menos contato na prática clínica de vocês. Tá bom, gente? Era isso para hoje. Aí eu agradeço a esses encontros que tivemos, né? Foram muito proveitosos. Eu estava com saudade dessa parte de antibiótico-terapia, já que a gente está um tempo sem ofertar esse modo, mas espero que no futuro próximo ele consiga ser ofertado novamente, né, de uma maneira mais interessante para os alunos da medicina, com, claro, a participação da clínica, como está previsto aí no novo PPC. E aí eu peço que vocês abracem bem as próximas atividades do curso, que vai ser o momento realmente de vocês tirarem a dúvida com o prescritor, verem a questão da indicação, enfim, é a parte que eu acredito vai agregar mais para vocês em todo o curso. E aí é me colocar à disposição se tiver alguma dúvida, algum questionamento. De antemão, agradecer e parabenizar o Igor aí pela condução, né, do curso, pela elaboração, por pegar no pé, senão a gente esquece, né, Igor, das atividades e torcer para que o curso siga aí com a sua plenitude da melhor forma possível. É isso, eu que agradeço, fico sempre à disposição. Gente, foi um prazer, muito obrigado. Qualquer coisa, estamos por aí. Forte abraço a todos. Valeu, Igor, a gente vai se comunicando.